modelo de polícia ideal para o Brasil. Aumento de punição para quem maltrata animais. Minha Casa Minha Vida corre o risco de parar por falta de dinheiro. Veja o que foi destaque nos debates das comissões na semana que passou. Num debate feito pela Comissão de Direitos Humanos, vários deputados denunciaram que o programa Minha Casa Minha Vida corre o risco de ser paralisado, com os cortes no orçamento feitos nos últimos anos. Os projetos estão prontos, estão na caixa, só necessitando dos recursos para começar. E o prejuízo está sendo grande. Nós estamos vivendo um orçamento pequeno, não é fruto do atual governo, é fruto de períodos pretéritos de outros governos. A audiência pública realizada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público sobre os efeitos da chamada Lei da Gorjeta para empregados e empregadores, aparentemente revogada com a reforma trabalhista, teve como objetivo discutir os seus efeitos por continuar sendo aplicada. 2 anos depois de sua regulamentação, a chamada Lei da Gorjeta é criticada tanto por empregadores quanto por empregados. Existe uma questão em relação à segurança jurídica, né? Se a legislação da gorjeta está em vigor ou se não está em vigor. 2 confederações diferentes aqui de trabalhadores colocaram posicionamentos divergentes, um defendendo que se recolha o INSS e o FGTS em cima da gorjeta e outro que não se recolha, que o trabalhador receba integralmente todo aquele valor imediatamente. Existe ainda muitas denúncias de desvio dessas gorjetas e isso precisa ser coibido. E para coibir isso, tem que ter previsão em regras claras nos acordos coletivos. O aumento da violência é um dos temas que mais mobiliza a opinião pública brasileira atualmente. A audiência pública na Câmara reuniu representantes daqueles que atuam diretamente no enfrentamento da criminalidade. Os policiais mostraram o tamanho do problema. No ano de 2015, o custo econômico da criminalidade no Brasil alcançou 285 bilhões de reais. Mais recursos para equipar as polícias e novos modelos de organização foram sugestões apresentadas para aumentar a eficiência no combate ao crime. Uma delas, a polícia de ciclo completo, é uma das propostas em discussão no Congresso. Esse modelo é adotado pela Polícia dos Estados Unidos. O autor do requerimento para o debate disse que é necessária a discussão de um novo modelo, mas que se evite a divisão entre as diversas polícias e entre elas e o Ministério Público. Nós não podemos fazer com que as instituições comecem a competir entre elas e divida aí a relação já tão difícil de investigação no nosso país. O que eu ouvi aqui de polícia militar, de outras polícias, é que está estrangulado o processo de investimento e sem esses investimentos nós vamos ter uma grande dificuldade para melhorar a carreira, para aprimorar, para dar tecnologia. A Lei dos Crimes Ambientais prevê atualmente pena de detenção em regime semiaberto ou aberto de 3 meses a 1 ano e multa para quem maltrata, fere ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. O projeto discutido na comissão especial aumenta a pena de reclusão, a princípio em regime fechado, para 1 a 4 anos, mais multa. Ele leva a pena máxima para 4. E quando você tem a pena máxima acima de 2 anos, como é o caso, de 1 a 4, você tira imediatamente do juizado especial criminal e vai para a vara criminal. Já há países que utilizam esse tipo de pena e o Brasil vai estar se modernizando e modernizando também a sua legislação penal. Muita gente já descobriu que a vida no interior pode ser muito mais divertida que na cidade grande. Projeto em discussão na Comissão de Turismo regulamenta a atividade de turismo rural e ecoturismo. Ele estabelece as responsabilidades dos seus empreendedores, descreve os produtos relacionados àquelas atividades e dá ao agroturismo o mesmo tratamento tributário previsto para as atividades agrícolas. É muito importante fomentar essa atividade, é muito importante que as políticas públicas do Ministério do Turismo, no sentido de formação de pessoal, no sentido de tratamento, inclusive das questões tributárias, de simplificação tributária para esse produtor rural, possam ser integradas às políticas públicas do Ministério da Agricultura. Câmara
Câmara lança um número de WhatsApp para você checar notícias falsas. Ministro Paulo Guedes pede reformas para desindexar a economia. Veja o que mais foi notícia na semana que passou, começando pela aprovação da proposta que torna imprescritível o crime de estupro. Uma criança que foi estuprada, assediada pelo tio. E naquele momento a mãe, irmã do agressor, não tinha condições de detectar que aquilo era um crime. Os anos se passaram, a pessoa retirou essas amarras, conseguiu entender a consequência em sua vida e principalmente ter um acompanhamento para depois de 30 anos conseguir proceder à denúncia. Por conta desse caso prático, fático, que já foi constatado, que esse projeto também foi debatido e aprovado na CCJ. Na apresentação que fez na Comissão de Orçamento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, resumiu o quadro de dificuldades das contas públicas. Mostrando claramente que as previsões para frente, elas são dramáticas se não houver, e é para todo mundo, é para estados, municípios e governo federal, que ela é dramática se a classe política não recuperar o controle sobre esses orçamentos. O projeto de lei orçamentária para 2020 enviado pelo governo prevê um déficit de 124 bilhões de reais. A maior parte das despesas serão com previdência, 682 bilhões. Em segundo lugar, despesas com pessoal, 336 bilhões. A maior parte do orçamento é de despesas obrigatórias, 1 trilhão e 300 bilhões. O governo só tem poder de decidir sobre 95 bilhões dos recursos totais do orçamento. No plano plurianual de 2020 a 2024, o governo simplificou os 54 programas anteriores em 13 diretrizes, incorporou critérios de avaliação de desempenho e fez projeções de investimento realistas. Para a equipe econômica, todos os números apontam para a necessidade de parcerias com o setor privado. Temos que buscar outros financiamentos para a infraestrutura. Paulo Guedes insistiu para a necessidade de reformas que desindexem a economia. Em outras palavras, a extinção de fundos e dos recursos carimbados. Furar o teto é o que nós fizemos nos últimos 40 anos. Então, não está no teto a coisa. Está em quebrar o piso, está em recuperar o controle sobre as despesas. Para a oposição, a desindexação do orçamento visa tirar recursos das áreas sociais. Vão tirar da saúde e da educação e vão drenar para pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira. Quem ganha prioritariamente com isso? Os bancos. O presidente Rodrigo Maia fez questão de prestigiar a apresentação do ministro para demonstrar apoio. Fizemos um orçamento onde atendemos a cúpula do serviço público, onde atendemos poucas empresas que conseguiram aqui quase 400 bilhões de incentivos fiscais e nós que representamos a população não conseguimos atender a sociedade brasileira. São essas reformas que eu tenho certeza que juntos defendemos. Um projeto em discussão na Câmara limita a taxa cobrada dos motoristas pelos aplicativos de transporte individual, como Uber e Cabify, a 10% do valor da corrida realizada. Para a representante do CAD, que apresentou um estudo do órgão na reunião, limitar a comissão dos aplicativos pode reduzir a demanda pelos serviços. Resumindo, a gente poderia ter aumento do preço das corridas, redução do número de corridas, além de potencial exclusão de alguns motoristas do mercado. Chega, às vezes, a 40% até 50% cobrado em cima da corrida. E essa é a grande dificuldade da gente trabalhar. O algoritmo usado pela Uber, pelo que a gente tem percebido, ou pelas empresas de aplicativo, ele é um algoritmo que se assemelha muito ao dos jogos de azar. As plataformas de transporte têm sido uma opção para tirar milhares e milhares e milhares de pessoas do desemprego. O seminário Fake News, Redes Sociais e Democracia discutiu os efeitos da rápida difusão de notícias falsas na internet e nos aplicativos de mensagens. O secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais da Câmara lançou durante o evento uma iniciativa concreta para combater esse problema. A plataforma Comprove, enviando uma mensagem de WhatsApp para o número 61 996 60 2003, o cidadão pode checar se é verdadeira ou falsa uma notícia que recebeu
envolvendo a Câmara ou a atuação parlamentar de um deputado. A internet, ela traz aproximação das pessoas, mas, acima de tudo, ela tem que ter o compromisso com a verdade. Desqualificando as nossas instituições, nós estamos desqualificando a nossa democracia.